Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seus amigos. E onde você estiver agora, você seja tocado e abençoado pelo nosso querido e amado Espírito Santo. Estamos iniciando mais um dia do nosso devocional do Cada Dia com Deus. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2020, sábado. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, para nos abençoar e para falar aos nossos corações. Meu nome é Elisa Valim e o tema do nosso devocional de hoje é: o que acontece se rejeitarmos a misericórdia de Deus? Ontem nós tivemos um momento muito especial onde nós refletimos sobre a história de Jonas. Isso mesmo. Nós vimos um pouquinho sobre o texto de Jonas, né? E esse texto falou muito aos nossos corações. Você que não assistiu o nosso devocional de ontem, eu convido você a assistir, que eu tenho certeza que Deus falará muito ao seu coração. Mas hoje eu estarei retomando algumas coisas da palavra que nós ministramos, né, ontem. E eu quero falar um pouquinho mais sobre a misericórdia de Deus. O que acontece quando nós rejeitamos essa misericórdia? Porque Deus, ele é tão amoroso, Deus, ele é tão misericordioso, que ele muitas vezes nos dá oportunidades de mudarmos de atitudes. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a nossa decisão, a nossa escolha. E se nós decidimos rejeitar a misericórdia do Senhor, que consequência nós teremos diante disso? Por isso que nós precisamos estar sempre no centro da vontade de Deus. Como nós vimos ontem, nós não podemos fugir de Deus. Jonas, ele tentou fugir do Senhor. Deus deu a Jonas uma missão, pediu para que ele fosse até a cidade de Nínive, mas Jonas não queria fazer isso. Então, ele acabou fugindo do Senhor. E com tudo isso, ele acaba parando dentro de um navio, onde começa uma tempestade muito forte, que fazia com que ameaçasse aquele barco de afundar. E aí, as pessoas que estavam naquele barco ou navio começam a perceber que tinha algo estranho naquele lugar que precisava ser jogado ao mar. Enquanto não fizessem isso, aquela tempestade não cessaria. E as pessoas foram jogando várias coisas ao mar. E de repente eles viram que tinha uma pessoa lá naquele barco e perguntou: o que você fez para Deus, né, agir desta forma? E ele conta o que aconteceu. Que Deus tinha dado uma missão para ele, mas Jonas, né, na verdade, não cumpre aquilo que ele tinha que fazer. Então, Jonas é jogado na água. E quando isso acontece, um grande peixe acaba engolindo Jonas, né? Deus, ele preparou um grande peixe que engoliu ele. E Jonas ficou lá alguns dias dentro da barriga daquele grande peixe. Essa parte, né, da Bíblia nos mostra algo muito especial. Que na verdade nós não podemos, né, nem devemos fugir de Deus. Porque nós estamos sob a observação dele o tempo todo. Inclusive, nós temos algumas palavras na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, nós temos lá em Provérbios 15:3 assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos prova que não tem lugar algum que nós possamos nos esconder. Você pode esconder as coisas do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, você pode esconder dos seus líderes espirituais ou da sociedade, mas você não consegue esconder as coisas de Deus, porque os olhos dele estão sobre você o tempo todo. Em Apocalipse 2:23 diz assim: eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, Deus, ele vê tudo e ele conhece os nossos corações. Não tem como nós nos escondermos de Deus.
E sabe o que aconteceu? Jonas tentou fazer isso, mas Deus estava olhando ele e viu o que ele tinha feito. E ele tentou fugir. Jonas queria fugir não só de Deus, mas ele queria fugir dos seus problemas, né? Porque o que acontece? Jonas, ele não gostava do povo de Nínive, então ele não queria pregar para os seus inimigos. E aí o que ele faz? Ele foge, porque ele não queria que Deus derramasse a misericórdia dele sobre aquele povo. Então ele fugiu de Deus. E ele criou um grande problema, porque a solução que ele deu foi não lidar com o problema que ele tinha, né? E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, não é? Em vez de nós enfrentarmos os problemas, nós queremos fugir. Mas hoje Deus está nos ensinando através dessa passagem que nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Sabe por quê? Porque fugir não vai resolver nada. E olha só o que diz em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em João 12:48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregada, essa o julgará no último dia. E em Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você não tem estado dentro do centro da vontade do Senhor, se você não tem cumprido aquilo que Ele tem, né, falado para você fazer, chegará um dia que você vai ter que prestar contas, né? E tudo aquilo que você fizer, você um dia vai ter que prestar contas também diante de Deus. É isso aí. Então você precisa ver o que Deus quer que você faça, e você precisa receber e alcançar essa misericórdia de Deus, né? Porque muitas pessoas, elas rejeitam essa misericórdia do Senhor. Só que é muito ruim fazermos isso, porque nós teremos consequências. Sabe por quê? Olha só. Quando Jonas recusa a palavra de Deus, de fazer aquilo que ele tinha mandado, que era ir até Nínive, ele acaba parando dentro da barriga do peixe, né? E aí ele fica lá alguns dias. E quando Jonas, ele começa a orar a Deus para livrá-lo, Deus ouve as orações dele, tem misericórdia e retira ele lá da barriga do peixe. E Jonas, então, é vomitado pelo peixe na praia. Então, todas as vezes que nós rejeitamos a misericórdia de Deus, nós temos algumas consequências, né? Nós não vamos parar na barriga do peixe, mas nós podemos ter consequências diferentes. Como eu disse ontem, por exemplo, Deus pede para você ir levar a palavra até alguém e você não vai, Deus vai enviar uma outra pessoa, mas você vai ter a consequência de ter desobedecido à vontade de Deus. De repente, Deus pede para você estar fazendo algo na sua casa, ou no seu bairro, na sua igreja, ou no seu ministério, e você desobedece, você vai ter as consequências de ter feito isso. Então, nós precisamos aceitar a misericórdia do Senhor, aceitar a sua palavra e fazer, né? Porque é isso que Deus nos ensina. E Jonas, ele tinha muitas coisas para ser tratadas dentro do coração dele. Sabe por quê? Porque ele não gostava do povo de Nínive. Então, ele não queria pregar para eles. E ele acaba saindo correndo. E aí, Deus chama ele de volta para o trabalho que ele tinha que fazer, porque ele não tinha terminado aquilo que era necessário fazer, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos algo muito especial. Nós aprendemos o seguinte, que quando Deus fala algo para nós fazermos, nós precisamos realizar aquilo que Deus pede. Amém? E ele amava o povo de Nínive, então Deus tem misericórdia daquele povo. O que ele faz? Ele pede para Jonas ir até Nínive e ele vai. Mas ele não queria pregar, mas ele prega. Ele diz para aquele povo algo muito especial. Ele diz para aquele povo que eles tinham que se arrepender de tudo que eles estavam fazendo de errado. Sabe por quê?
Jonas, na verdade, ele tinha que anunciar a mensagem de julgamento e de castigo, que se o povo não se arrependesse do que eles estavam fazendo, eles iam ter um castigo muito forte. A cidade deles ia ser destruída. Mas o povo, o rei, todas as pessoas que estavam naquela cidade acabam se arrependendo. E Jonas fica aborrecido com isso. Em vez de ele ficar feliz, ele fica aborrecido quando Deus não destrói o povo. E ele fica tão zangado que ele acaba desejando até morrer. Vocês acreditam nisso? E aí Deus, ele vai repreender o profeta Jonas. E ele ensina que a gente precisa ter pena, ter misericórdia do povo que se desvia dos maus caminhos. Porque Deus, ele quer a salvação de todos. Não é só algumas pessoas que Deus quer alcançar, mas ele quer alcançar todos. Porque o amor de Deus e a sua compaixão é tão grande que não tem limites. E aí Deus dá uma lição para Jonas. Ele estava num grande calor e ele manda, ou melhor, ele faz com que cresça uma grande aboboreira para Jonas poder ficar embaixo, descansar e repousar na sombra. E no outro dia, sabe o que Deus faz? Ele faz que à noite a aboboreira morre. E aí Jonas fica irado, porque um dia tinha aboboreira para ele ficar repousando e no outro dia não, né? E Deus fala para ele que como que ele não vai ter compaixão da cidade de Nínive, né? Onde vive mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O que Deus está dizendo? Ele teve toda a aboboreira que, na verdade, nem foi ele que plantou, nem foi ele que fez crescer, mas ele tem dó daquela aboboreira nascer e morrer no outro dia. Morreu porque Deus mandou um bicho para que aquela aboboreira morresse. E aí, Jonas fica com dó da aboboreira e Deus compara aquela situação com ele. Como que ele não ia ter misericórdia dos ninivitas? Na verdade, o amor de Deus é tão grande que ele alcança o povo de Nínive e também alcança o coração de Jonas através dessa grande lição. Então, nós precisamos entender que Deus, ele nos instrui de diversas formas e nós precisamos receber essas instruções. Sabe por quê? Na história de Jonas, olha só o que acontece. Ele prepara o peixe para ensinar Jonas, ele prepara a aboboreira, ele envia o bicho para destruir a aboboreira. E tudo isso foram preparados justamente para ensinar a Jonas uma lição. Muitas vezes Deus prepara algumas coisas para que nós possamos aprender algumas lições também. E por quê? Porque tudo acontece conforme o propósito de Deus. Olha o que diz em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então hoje, obedeça a Deus, não fuja de Deus. Você não pode fugir dele. E faça aquilo que ele tem mandado, porque você não se arrependerá. Que Deus te abençoe poderosamente. Volte-se para Deus e receba a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Tchau, tchau. Antes que você me pergunte o que acontece se nós rejeitarmos a misericórdia de Deus, eu vou fazer uma reflexão com vocês antes de sair e terminar o nosso devocional, combinado? Nós tiramos algumas conclusões aqui nessa passagem. Primeiro, que nós não podemos fugir de Deus, nós não podemos fugir dos nossos problemas, porque quando a misericórdia de Deus ela é rejeitada, nós teremos consequências, e consequências diante daquilo que nós fizermos de errado. Então, é muita tolice, é muito ruim se nós desobedecermos à vontade de Deus. Nós não podemos achar ou permitir que os nossos preconceitos pessoais, né, ou as nossas atitudes venham impedir que a palavra de Deus seja pregada.
que quando a palavra de Deus ela é anunciada, as pessoas que têm corações honestos, elas vão se arrepender, assim como aconteceu com as pessoas de Nínive. Então, Deus está nos instruindo através de algumas providências que nós precisamos cumprir o seu propósito. Deus nos ensina que é melhor resolvermos os nossos problemas agora com a ajuda da palavra de Deus do que deixar que Deus resolva-os no dia do juízo com a justiça divina. É isso aí. A palavra em Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em João 12:48 diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado causa... essa o julgará ao último dia. Então, reflita sobre isso. E Deus, Ele te ama, por isso que Ele nos corrige. Eu quero que você termine esse devocional tendo um tempo com Deus, pedindo perdão e cumprindo aquilo que Deus tem falado para você. E leia Hebreus 12:5-7 e você verá o quanto é importante que realmente venhamos cumprir o propósito de Deus, porque se Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. Amém? Se nós somos exortados, repreendidos, é porque nós somos filhos e não despreze a correção do Senhor, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.